Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, de Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando vou de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa, de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregai ao mundo Um conhecimento muito necessário que todos que se dizem cristãos, ou por que não dizermos, todos os cristãos
devem ter é justamente este: e quem é Jesus? Que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Os filhos conhecem os seus pais, a menos que um deles tenha morrido ou qualquer coisa assim, houve um nascimento de uma maneira errada, qualquer coisa. Mas os filhos conhecem os pais. E se somos filhos de Deus, então nós conhecemos o nosso Pai. E como filhos de Deus, nós não temos pais. Nós temos um Pai. Por isso o Espírito Santo clama em nós: Abba, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que deve ser glorificado. Só o Senhor que é Pai. Abba, Pai. Pai, Pai. Então nós não podemos falar os meus pais. Pai, Filho e Espírito Santo são os meus pais. Nós falamos: Deus é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Abba, Pai. Deus não tem netos. Deus tem filhos. E esses filhos conhecem o Pai. Filipe, com uma curiosidade natural e até inspirada, porque isso deveria ficar escrito, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em São João capítulo 14, versículo 8. Jesus lhe respondeu: pronto, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Agora, irmãos ouvintes, isso é Jesus respondendo. Mesmo o Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, verso 18, diz que ninguém jamais viu o Pai. Ninguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Isto porque, no mesmo Evangelho, São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus fez essa declaração: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu, Deus e Espírito. Por isso Deus nunca foi visto como Espírito. Ele pode ter sido visto em uma teofania, mas como ele é mesmo, ninguém jamais pôde vê-lo e jamais poderá vê-lo. O Pai. Por quê? Ele é invisível, disse São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E que Jesus é sua imagem. Você é invisível. Ninguém vê seu espírito. Agora, o seu corpo é a sua imagem. Então, Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é certo.
Eu, carne, e o Pai, Espírito, somos um. Eu e o Pai, São João 10:30. Ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos três, como você aprendeu na tradição religiosa. Você não encontra um versículo na Bíblia Jesus dizendo eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Mas ele está dizendo eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Somos um. Maria concebeu foi do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, a criança é filho. Por isso Jesus é filho. A carne que nasceu, passou por aquele processo ali, dentro do ventre de Maria. Tudo que a mulher precisa do homem veio de Deus para Maria, sem nenhuma via sexual. Deus desceu no seu ventre através de um óvulo incubado pelo Espírito Santo, ali no seu ventre, e por isso nasceu um homem Deus. E uma vez nascido de mulher, ele tinha que falar Pai. Mas eu e o Pai somos um, porque era Deus manifestado ali. Ah, sim. Então nós já sabemos quem é Jesus. Mas agora vamos ver o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nada mais nem nada menos do que o próprio Deus. Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 23, 24. Jesus disse o quê? Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sim, São João capítulo 4, versículo 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando uma heresia? Não. Isto é heresia para os credos, mas não para Deus. Enquanto os credos é uma heresia para Deus. Porque aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. Diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. E aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. E aquilo que o homem chama de louco, Deus chama de sábio. É completamente ao contrário. Agora, o Espírito Santo é Deus. Você não pode ficar em Mateus 28, 19 sem ver quem é o Pai de Jesus Cristo. Se você chegar no último versículo, começando dos primeiros versículos, isto é, do primeiro capítulo, você vai saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deve ser invocado no seu batismo. Então, o que é o Espírito Santo? É Deus. Não é outra coisa. Não é uma terceira pessoa. Você pode dizer que o Espírito Santo é uma terceira manifestação de Deus, do mesmo Deus, na vida de sua igreja, em seu corpo, como ele se manifestou naquele corpo chamado Jesus, ocupando de uma maneira total, com toda a plenitude da divindade. E esse Jesus Cristo, nosso Salvador, nos redimiu e nos lavou através do seu sangue, para que então aquele mesmo Espírito Santo, este mesmo Deus,
tivesse prazer de habitar em nós como corpo de Cristo, a ponto deste corpo chegar a dizer com sua vida: eu e o Pai somos um. Daí então vir a unidade perfeita, que vem do próprio Deus. É o próprio Deus ligando as juntas, as medulas, formando o corpo. O corpo de seu Filho na terra é a igreja escolhida, a noiva redimida pelo seu sangue. Mas está aí o que é o Espírito Santo. É Deus, é a pessoa de Cristo, ungindo o seu corpo para enfrentar todas as lutas, dificuldades. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, esse Consolador que Jesus prometeu, em São João capítulo 14, versículo 26, é o mesmo do qual ele fala no mesmo capítulo 14 de São João, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas ele diz quem é este Consolador: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então ele estava falando que era o próprio Jesus Cristo, era ele próprio, habita convosco. Mas, depois, concluindo o versículo 17 de São João 14, e estará em vós. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Agora, Deus enviou o Espírito Santo com um propósito. E o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo, encontrado aqui no que nós lemos, foi um só: o de que ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja, morar em você, continuar seus planos, sua obra, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Ele continua sua obra através dos seus apóstolos, através de seus profetas, de seus evangelistas, de seus mestres. Já estou falando de Efésios capítulo 4. Ele continua esta obra. E o Espírito Santo é a pessoa de Cristo. Na verdade, temos de analisar o pronome ele. Ele é uma pessoa. Não resta dúvida. Mas qual pessoa é essa? A terceira? Não. É a mesma pessoa de Cristo vivendo em sua igreja, na sua igreja. E estará em vós, estará em você que não tem ficado órfão. Não, voltarei para vós, ele disse. Veja, isso é primeira pessoa. Não podemos analisar o pronome sem analisarmos também o verbo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso ele estava falando do Espírito Santo, voltando para a igreja, para que essa igreja pudesse viver por Cristo, viver por Ele. Oh, isso é simplesmente consolo. Mas aquele Consolador, você saber, ter conhecimento de quem é seu pai, quem é sua mãe, não é a felicidade? Eu, por exemplo, não conheci meu pai, porque quando eu nasci, meu pai já tinha partido da terra, estava morto. E muitas vezes eu chorei amargamente e pedi a Deus para ressuscitar meu pai, mediante as lutas de minha mãe. Eu conheço a vida de um órfão. Eu sei o que é uma criança sem pai. E sei também o que é um homem sem Deus. Eu experimentei um pedaço da vida sem meu Pai Celestial, sem esse Deus em mim. Oh, que coisa terrível! Veja
Veja o que é um homem sem Deus. Veja o que é uma mulher sem Deus. Quando Deus deu o seu Espírito, quando Deus proveu todos os meios para não sermos órfãos, Ele não é um Deus morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. A sua morte foi simplesmente para nos lavar, nos redimir, nos adornar, nos purificar, para que então Ele pudesse ter prazer de habitar em nós, tirar de nós os vícios e nos dar domínio sobre os instintos pecaminosos da carne, preparando um templo, um corpo me preparaste. Isso se refere ao corpo de Cristo individualmente e se refere também à sua igreja. Corpo me preparaste, quer dizer, derramaste o sangue e limpaste este corpo, remiste este corpo, para que eu pudesse habitar, porque eu, como Deus, não posso habitar num lugar imundo, sujo, cheio de mentira, de adultério, de vício, de pecado. Deus proveu todos os meios para que pudéssemos ser habitados por Ele próprio. Você provém ali a sua casa, o seu lar, você constrói a sua casa, você lava a sua casa, você redime a sua casa, você pinta a sua casa, você asseia a sua casa, para depois vir e habitar naquela casa. Assim Deus tem feito com sua igreja. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois casa de Deus? Então o propósito de Deus em enviar o Espírito Santo está encontrado nas Escrituras. Mas antes de tudo você tem que saber que Ele é o próprio Deus, a ponto de você chegar e dizer: eu e o Pai somos um, eu vivo por Cristo. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em mim, ó Deus, e eu viver. A obra maior é justamente viver por Cristo, como homem, como mulher. É o mesmo Espírito Santo, o mesmo Pai fazendo estas obras na família, na esposa, no esposo, no filho, no lar, na igreja. Você se sente agora como quem é habitado pelo Espírito Santo? Não simplesmente por ter recebido um dom, isso é um presente, mas não é o doador do presente. Se você ganha um presente, você tem o presente de uma pessoa, mas não tem aquela pessoa consigo. Agora você precisa ter o doador deste dom, que é o Espírito Santo. É Deus regendo sua vida. E você quer isto? Diga: Senhor, dá-me do teu Espírito, fé genuína na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera: Jesus nunca há de mudar. Para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será.
as grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virá. A vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, o mesmo será. Preciosos e amigos ouvintes, a interpretação da Palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo é como aquela cozinheira cortar o frango fora de lugar. As mulheres, as senhoras, donas de casa que estão nos ouvindo já entenderam o que nós queremos dizer. Por exemplo, cortar a asa do frango no meio. Não estaria certo. Tem que ser na junta. A cozinheira que não sabe preparar um frango, ela faz uma confusão toda com aquele frango, corta os pedaços fora de lugar. E que tal aquilo depois sobre a mesa? Assim acontece com os homens que, julgando-se sábios, tornaram-se loucos, segundo a profecia de São Paulo.
julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Não há loucura maior do que interpretar as Escrituras através de um credo, de um dogma criado por homens. Isto tem que ser somente pelo Espírito Santo. A coisa está completamente às avessas. O carro tem estado na frente dos bois. E os homens querem a sobremesa antes mesmo de terem a comida sobre a mesa. Querem se deleitar nas coisas de Deus, sem antes de tudo se alimentarem das mesmas de uma maneira legítima, cortada junta por junta, e congregando isto, é um corpo perfeito, é um organismo perfeito. Para tanto, Jesus Cristo nos prometeu, através do apóstolo São Pedro, o Espírito Santo usando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo. Sim, Jesus fez promessa para os discípulos, para os seus apóstolos, e deu-lhes ordem que ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do alto. Isto é, até que recebessem esse Espírito Santo, que sem o qual eles iriam cortar o frango fora do lugar. Eles iriam ter um batismo errado. Eles não entenderiam Mateus 28, versículo 19. Então cortariam a coisa fora de lugar. Mas aqui está São Pedro dizendo: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, Jesus fez a promessa para eles. Eles, por sua vez, usados pelo Espírito Santo, a pessoa de Cristo, na igreja, nos cortou a palavra no lugarzinho certo, usando todas as coisas no devido lugar. Para começar, o batismo te congrega junto ao povo de Deus, te separa e te dá uma boa consciência. E esse batismo deve ser usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está comprovado pelo Espírito Santo, através de São Pedro, de São Paulo, dos Atos dos Apóstolos, que é Senhor Jesus Cristo. Você, portanto, para ter a coisa cortada na verdadeira junta, no lugar certo, deve começar pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está: e recebereis o Espírito Santo. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Isto é certo? Sim. Haveria um lugar mais seguro? Haveria um lugar mais desejável para uma pessoa que se diz cristã, a não ser na verdade? Haveria um lugar mais seguro? Não. Absolutamente não. Então aqui nós temos um lugar próprio, apresentado pelo Espírito Santo através das Escrituras. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sim, estas escrituras nos fazem lembrar nesse instante da mensagem véu adentro. O tabernáculo, lá no Velho Testamento, tinha suas divisões. E tinha o lugar em que todos os homens podiam entrar, pelo átrio, pelo santuário, mas havia um lugar ali, que somente o sumo sacerdote podia entrar, com sangue, uma vez por ano. E se ele morresse ali dentro, ninguém podia entrar ali, senão morreria também. Ele tinha que ter uma cinta bem longa, bem comprida, que ficasse do lado de fora, porque se ele morresse, então ele seria puxado por aquela cinta. Este lugar é terrível. Ninguém pode entrar sem a revelação do sangue. Ninguém pode pensar em salvação. Ninguém pode pensar em lugar, em estar em um lugar tão santo, tão puro, sem a revelação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo com vida fácil, em pecado, sem disciplina, imergidos nos vícios, em toda sorte de pecado contra seu próprio corpo, contra o pudor, contra as Escrituras. Ninguém pode estar seguro. Naquele tempo, o homem morreria se entrasse ali. Mas hoje, se o homem não entrar neste lugar, ele estará morto. E a morte significa separação de Deus. Ninguém pode ficar fora deste lugar, porque é um sinal que está morto em delitos e pecados. Mas nós temos um eco, uma voz que chamou a Lázaro do túmulo. Nós temos o eco de São Paulo gritando: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isto quer dizer, Cristo revelará a você o seu sacrifício, o valor do seu sangue, a ponto de você prezar a sua vida de tal forma que você a entrega por amor de sua salvação. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, achá-la. Porém, aquele que achar a sua vida, perdê-la. Não é outra coisa que está acontecendo com o mundo. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 3, está escrito: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Os 7 trovões, de um modo geral, em um sentido, ele está em todas as Escrituras, porque ele é a própria Escritura. Ele é o próprio Cristo. Mas em outro sentido, ele não ficou escrito no papel. Para quê? Porque ele tem que ser uma vida vivida. Ele tem que ressoar, ele tem que rimbombar. É no coração do homem, é uma operação do Espírito Santo. E um destes trovões é justamente o regozijo no sofrimento. É saber regozijar-se
no sofrimento por amor da sua salvação, por amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor da verdade. A Bíblia diz que eles saíram se regozijando de diante do sinédrio por haverem sido dignos de sofrerem afrontas por causa deste nome que eles pregaram, que eles invocaram no batismo. Por causa desta verdade, por causa do Espírito Santo, esse trovão deve rimbombar no seu coração, te dar gozo, regozijo no sofrimento por causa da verdade que você tem crido. Ninguém precisa sofrer por causa da fé comum que possui. Fé comum oferecida por religiões comuns não leva o homem a sofrer pela verdade. Diante de tudo se dobra. Mas Sadraque, Misaque e Abednego tinham uma fé em comum, por isso não se dobraram com os demais, quando o rei ordenou que todos se dobrassem diante de uma imagem. Isto porque eles tinham uma fé em comum, eles tinham uma voz, eles tinham um sinal, e eles não caminharam para a fornalha lamentando. Cremos perfeitamente. Com aquela fé em comum, eles foram se regozijando, e a fornalha não pôde queimar deles, senão unicamente aquilo que os amarrava. As aflições do tempo presente, as angústias que temos de enfrentar, as perseguições, as tentações, não podem servir para outra coisa, senão para nos desprender das coisas do mundo, das coisas que nos prendem, das coisas que nos amarram. E assim nós temos regozijo. Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, regozijo, gozo, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui está, regozijo, gozo na tribulação, mediante provas de que de fato temos alcançado aquele ponto máximo do propósito de Deus, porque ninguém tem amor igual ao de Cristo. Mas para chegarmos a este amor, é necessário que ultrapassemos o ódio, é necessário que pisemos no ódio, aniquilemos o ódio, é necessário que passemos por cima de todos os nossos sentidos, até mesmo sobre a nossa consciência, sobre o nosso afeto, a razão, a memória, o raciocínio, o ouvido, a audição, a visão, o paladar, o tato, o olfato. É necessário que passemos por todas estas coisas, para que assim alcancemos esse ápice, este amor ágape, a ponto de regozijarmos nas angústias, nos sofrimentos. É necessário, sim. E isto, o que faz, é o Espírito Santo. Ninguém mais pode.
Ninguém mais pode implantar amor na terra. Nenhum sistema humano, nenhum sistema político pode impor amor sobre a terra, respeito pela vida alheia, respeito pela honra, respeito pela mulher, respeito pelo lar, respeito pelas autoridades, respeito pelos homens. Ninguém pode. Somente o amor divino, operado por esse grande trovão de Deus, que só pode vir ao coração do homem pelo Espírito Santo. Santa Bíblia, livro de luz, joia rara és pra mim. Tu me ensinas quem eu sou e me dizes de onde vim. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.